Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí dos donos da bola. E sim, um apagão no Galo ontem contra o Santos, mas a grande verdade é que o Galo não vem bem. E o HG revoltado com essa situação e esse momento que vive o nosso Galão da Massa. Então, vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like. Ajuda demais o canal a chegar muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Aliás, vocês prometem muito e cumprem muito pouco. Meu irmão, vocês não têm um meio campo, vocês não têm um volante. O primeiro volante seu é improvisado, tá machucado. O jogador que você tem para colocar ali não é volante. Você não tem volante no elenco. Você não tem volante. O Fausto Vera não é, o Menino não é e o Rubens não é. Então você tem 4 jogadores que jogam improvisados como volante. Não são volantes. Isso é escandaloso. Como primeiro volante, né? Primeiro volante. Isso é escandaloso. Você não tem. Você não tem um meia que joga aberto pela direita. Você não tem um ponta que joga pela direita. Você não tem um centroavante de área. Matemática. Aqui, ó, eu vou deixar claro aqui porque o torcedor tá achando que eu tô... Não sou eu, não. Eu estou falando aqui o que a diretoria pensa e o que vocês você viram. Não concorda. Mas o que você eu pensa? Não concordo. O que você pensa? Olha só, eu comecei com o Paulo Brax. Na segunda-feira você disse que a diretoria não era momento de apontar para A íntegra da entrevista do Paulo Brax está lá no canal Breno Galante, as pessoas podem assistir lá. O Paulo Brax deixa claro, nós fizemos um planejamento do elenco, nós visamos a questão de poder ter lesão, tudo, e o elenco dava conta. Eu não concordo com isso. Não tem como. Mas o que você pensa? Que na segunda você disse que não tinha que apontar para a diretoria. Calma isso que nós vamos chegar lá. Você não fala. Nós vamos chegar lá. Você fica então, só para deixar claro, as mesmas eu não coisas. concordo. Eu acho que o elenco existe uma lacuna. Né? Ah, beleza, saiu o Davis, aí ele até comenta na entrevista, saiu o Davis, mas eu tinha trazido o João Marcelo. Mas peraí, gente, João Marcelo e Davis tem uma diferença. Tem uma diferença. Mas não é que o Davidson seja o supra-sumo do ataque atleticano, não é isso. Não é. Mas você, quem é o grande ou você traz ao mesmo nível ou melhor. Pela crise que o Atlético vive, quem é o grande responsável? A diretoria. A diretoria é responsável. Não é a grande responsável. Ela é a grande responsável. Ó, eu vou ler pra você. Os jogadores também são responsáveis. Eu vou ler pra vocês aqui. O Atlético não tem nem jogador. O Cuca tem uma parte de responsabilidade também. Eu vou fazer igual o Valu. Eu vou dividir aqui de percentuais de responsabilidade. A responsabilidade é sua, que é assim que funciona. Quiser, né? Todo mundo tem responsabilidade. A diretoria errou lá atrás. Os jogadores estão errando porque eles confiaram neles, eles não estão jogando o que tinham que jogar, porque o time não jogou nada contra o Vitória, não jogou nada ontem. Agora eu pergunto pra vocês, um time que tem Scarpa, Coelho, Rony e Hulk, poderia apresentar o futebol que está apresentando hoje? Não, é muito pouco. Não dá. Aí entra o Cuca. Também entra o Cuca. Então vocês estão se contradizendo numa parte da história, né? Que começaram o programa falando, o Atlético é isso aí. Pra mim, o Atlético não é isso aí. Não, mas hoje o Atlético é isso aí. Não, sim, mas a capacidade. Mas é isso aí como conjunto. A capacidade do Atlético, pra mim, não é isso que foi apresentado contra o Santos e nem contra o Vitória. Eu tô com valor. Aliás, o Breno disse que o menino, Breno, pra você saiu do time. E, aliás, eu gostaria muito de... Acho que o Cuca deve uma satisfação para o torcedor atleticano. Não tem problema se ele disser que tá rodando por conta de que decidiu fazer uma rotação no elenco maior, dentro do possível, né? A gente tem que lembrar. Acho que vocês já ponderaram tudo com relação ao elenco. Eu vou falar um pouco aqui da parte que eu entendo que o Cuca precisa de falar com o torcedor atleticano. O Gabriel Menino, o último jogo que ele foi titular foi exatamente contra o São Paulo. Os últimos 2 jogos que ele foi titular, e eu não tô falando que o Menino seja a solução não, tá, pessoal? Mas assim, vinha dando certo o meio-campo com o Menino e Alan Franco, tá? O Alan Franco se machuca. Aí o Atlético joga depois contra o São Paulo, o Menino é titular de novo. Eu não acho que o Atlético faz um jogo ruim contra o São Paulo, acho que faz um jogo ok. A partir do momento que ele decide colocar o Gabriel Menino, o meio-campo muda completamente a formação. E aí você tem um Fausto Vera. O Fausto Vera completou ontem o 5º jogo. Até então ele tinha 4 jogos. Você acha que para enfrentar o Santos na Vila, por mais que seja um Santos cheio de problemas, você vai conseguir dar... Ele fala na coletiva, meu meio-campo tinha que jogar mais. Como é que vai jogar, Cuca? Você desconfigurou o seu meio-campo, por lesão, que é o Alan. Beleza, o Alan Franco é lesão. Mas outro... Você não tentou, por exemplo, colocar o Menino do lado do Vera e colocar o Rubens um pouco mais à frente? Outra coisa, eu acho que o Cuca vai precisar de rever, neste momento, para mim, de oscilação do Atlético. Começa o Campeonato Brasileiro muito ruim, mas muito ruim mesmo. As 2 últimas partidas, ele até falou que, no geral, não vem jogando tão mal. Jogou mal, sim, contra o Vitória, e ontem foi pior.
Acho que a partida que o Atlético não jogou mal foi contra o São Paulo. Como é que você vai conseguir fazer seu meio campo jogar, sendo que um jogador chegou ao seu 5º jogo? Já tem gente no Atlético hoje na casa de 17, 16 jogos. Ah, mas ele não tinha opção. Tinha. Ele tinha o Gabriel Menino. A menos que ele fale, ó, o Menino é uma opção. Eu acho que o técnico tem que se comunicar também com o torcedor. E isso aí não é revelar bastidores, não, tá? Os técnicos falam de uma forma geral, não, opção técnica, não, ele tá com uma carga de trabalho mais elevada. Não, é porque é característica do jogo. É porque a característica do jogo eu entendi que não era pro Gabriel Menino. Eu acho que o Cuca tem que se comunicar um pouco mais nesse sentido. Tem as responsabilidades dele, sim, para mim dentro de campo. E tem que começar a rever a situação. Será que todo lugar que o Atlético for jogar, é possível o Atlético jogar com o Coelho de um lado, o Rony no ataque, o Hulk? A gente tá vendo como é que essa bola tá tendo dificuldade para sair da defesa. O Atlético não tem mais o atacante de referência para ficar lançando bola. Mas ele foi embora também. Deixa eu só destacar aqui. Ele falou foi pro Scarpa, só destacar aqui, uma pessoa que conhece muito de Atlético mandou. O elenco, não tenho dúvidas, piorou. Peraí, deixa eu cortar aqui uma parte. Então, ninguém ganha campeonato no Brasil se não tiver 22 jogadores de bom nível ou quase do mesmo nível. E na frente precisa de gente para fazer gols. Paulinho e Hulk, juntos, fizeram quantos em 23 e 24? Aí depois acrescenta. Só em 23 eles fizeram 60 gols. 60, o Hulk, 30 para 50 e pouco. E aí eu conversando com essa pessoa, eu disse, olha, nota-se uma queda no futebol do Hulk. Aí ele me mandou aqui, ó. O Hulk se reinventa, mas óbvio que não conseguirá as mesmas arrancadas. A idade chega para todo mundo. Então a bola precisa chegar mais redonda nele, porque ele é um finalizador como poucos. Alonso nunca foi um zagueiro de combate. Falta um volante que bata um pouco e proteja melhor a frente da zaga. Eu tô pulando, tá? Por isso as gaguejadas aqui, porque tem umas coisas que eu não posso ler. Precisa de pelo menos 2 que façam mais gols. Pode ser um meia que jogue pela direita ou um ponta, mas não pode depender somente do Hulk. Rony nunca foi artilheiro, mas se doa muito. Júnior Santos é jogador de uma temporada, palavras dele, não minhas, tá? Para fechar, a atual diretoria de futebol foi montada nos moldes que os R's querem. Benção. Espera aí. Será quase impossível que alguém se posicione de forma contrária. Acho que o Atlético fica entre 8º e 10º. Se não tiver alguém para acalmar o Cuca, vai acabar criando algum fato para sair. Pessoa que entende muito de Atlético. Não pode revelar a fonte, né? Hã? Não pode revelar essa fonte. Mas nem com a arma na cabeça. Não, é só pra saber se podia. Nem com a arma na cabeça. HG, tá aí. É um retrato bem desenhado do que é o Atlético hoje. E aí, um ponto que ele falou, só desculpa, Thiago, um ponto que ele chamou a atenção foi a cabeça de área. A cabeça de área do Atlético desprotege o sistema defensivo. Mas você sabe que, cara, isso é muito nítido, gente. Vamos lá. O Alan Franco, ele não era o primeiro volante. Não era. Sim. Ele foi colocado ali. Tá, colocou o Alan Franco na posição ali ao lado do Menino. Então, colocou lá o Menino. Beleza. Aí tava Alan Franco e Menino. Aí, de repente, vira Rubens e Fausto Vera, Rubens e alguém, Rubens e qualquer um. Gente, o Rubens, a origem do Rubens e o que ele lutou muito para ter novamente a possibilidade de jogar era de meia ofensivo. Aí ele vira volante, aí depois vira zagueiro, já teve a oportunidade de ser zagueiro, de rodar dentro desse time do Atlético, e ele não tem a característica de ser o protetor da defesa. O que é um volante? O que é o cabeça de área? É o cara que protege, entre aspas, o sistema defensivo, principalmente os 2 zagueiros na cabeça da área. E o Atlético não tem esse homem, que no início da temporada era um grande pedido do Cuca, que era o Gregory, que era um jogador para chegar e jogar ali. Hoje o Atlético, a cada momento, utiliza uma nova formação de volantes. E o Menino, que era um cara que estava jogando e que mostrava um bom futebol, jogava e rendia dentro do Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil, onde ele jogou, também na Sul-Americana, de repente ele vira a segunda opção.
Porque o Fausto Vera, como bem o Valu chamou a atenção, de não utilizado, passou a ser o cara para jogar do lado do Rubens. E os dois não têm esse estilo de ser o pegador. Mas o pior dos problemas, só um segundo, o pior dos problemas de tudo que o Everton leu ali pra mim é dos bastidores. Quando você tem uma gestão em que todo mundo fala amém pra essa gestão, é o que dá benção, né, Thiago? Todo mundo fala, não, beleza, tudo bem, vamos nisso aí do jeito que você tá falando. Esse, pra mim, se torna o maior dos problemas. Onde é que o Rubens Menin disse, pra quem que foi que ele disse recentemente que o elenco é muito forte? Ele falou na 98, eu tava lá participando no dia. Foi na Rádio 98 forte. Que ele falou? Pois é, ele mentiu. Não é muito forte. O elenco não é. O time titular é bom. Então, mas o problema é bom. O elenco não é muito forte. Então, se ele fala isso, ele induz o torcedor a pensar que de fato tem razão. Aí, quando entra no espiral, como tem entrado, o torcedor passa a ter razão. Quando aponta o dedo e fala, vocês estão prometendo. Aliás, vocês prometem muito e cumprem muito pouco. Então não dá para ficar trabalhando com essa ideia de que quando o River estava na crista da onda, falava, não, o Atlético vai ser o River do continente. Aí depois, vamos montar. Aí 2025, em 23 falaram que 25 era o ano da mudança. Paga a conta em 24 e 25 é o ano da transformação. Entrou o ano com o Bruno Musi falando que tem que vender jogador. Aí vender jogador. A dívida aumentou. Aí a dívida aumenta. Aí você vai agora caminhar. Aí ontem você fala com o Paulo Brax, anteontem. Aí ontem a gente roda aqui ele falando, ó, se sair alguém a gente vai repor. Mas você vai repor como repôs o Davidson e o Otávio? Mas isso é uma fala da garapa, isso é uma fala da diretoria. Meu irmão, vocês não têm um meio campo, vocês não têm um volante. O primeiro volante seu improvisado está machucado. O jogador que você tem para colocar ali não é volante. Você não tem volante no elenco. Você não tem volante. O Fausto Vera não é, o Menino não é e o Rubens não é. Então você tem 4 jogadores que jogam improvisados como volante. Não são volantes. Isso é escandaloso. Como primeiro volante. Né? Primeiro volante. Isso é escandaloso. Você não tem. Você não tem um meia que joga aberto pela direita. Você não tem um ponta que joga pela direita. Você não tem um centroavante de área, porque o João Marcelo pode até se tornar. Mas não é ainda. Mas nem pode jogar essa Aí você vai dizer, mas o Júnior Santos e o Arana estão fazendo falta. Qual falta? O Arana não estava jogando bem. O Júnior Santos ainda não jogou nada. Então você não tem margem para dizer que se eles estivessem disponíveis, a história teria sido diferente. Ontem eu vou apontar muito para a postura. O Atlético já entrou perdendo, entrou em campo perdendo, tomou os 2 gols e o Santos, mas tem algumas escolhas questionáveis. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Então aí, os donos da bola, o HG, revoltadíssimo, tá? Com a atuação do Galo. É claro que esse time precisa jogar mais, tá? Mas, cara, tem muita questão envolvendo a diretoria. O Paulo Brax, que é o cara do futebol, né? Ele não vai de contra a diretoria, mas sim o Cuca pediu mais jogadores. A gente viu a falta que eles fizeram ontem. Infelizmente está faltando um meio de campo ali bom. Tá faltando um cabeça de área bom. Sim, eu concordo também com o que foi falado, que o Cuca tirou o Menino. Não sei porque o Menino estava vindo como titular absoluto. Tirou o Menino. Nem tentou colocar ontem. Cara, sinceramente, é revoltante a situação que vive o Galo hoje. Então quero de você que assistiu o vídeo, deixa aí seu comentário, tá? Fala o que você achou de tudo que foi falado, se você concorda ou discorda. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, grande abraço.